Olá pessoal, estamos aqui de volta para conversarmos aqui na nossa disciplina de Teologia Bíblica. Agora o nosso tema é o estudo de caso, nosso estudo de caso em Teologia Bíblica, cujo tema é a unidade na diversidade. Antes de entrar no tema, falar um pouquinho sobre estudo de caso. Normalmente um estudo de caso é um estudo de uma situação concreta, real, Você estuda a situação de um bairro, de uma igreja local, de uma determinada atividade. Na disciplina de Teologia Bíblica, como o nosso foco é o passado, é a escritura no seu contexto, o estudo de caso ele é um pouco mais teórico. Ele vai estudar o caso Bíblia. Então esse é o nosso tema de hoje, a unidade na diversidade dentro da Bíblia, dentro da escritura. E nós vamos eu quero trabalhar com vocês algumas coisas bem básicas que servem de fonte para questões mais complexas, mais importantes. Então vamos lá, unidade na diversidade. Palavra Bíblia. A gente está tão acostumado com a palavra que a gente nem sempre a gente sabe o que ela significa. Bíblia é uma palavra portuguesa, da língua portuguesa, que é uma transliteração da palavra grega Bíblia, que é o plural da palavra grega biblos, que significa livro. Então, Bíblia é tecnicamente biblioteca. Bíblia virou o nome da Bíblia, mas a palavra em si significa biblioteca. O que isso nos ensina sobre a Bíblia? Que ela é simultaneamente um livro, tem começo e fim. Você vai do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia é um livro, o livro dos cristãos. E, simultaneamente, ela é uma biblioteca. Ela tem 66 livros na tradição protestante e 70 e poucos livros na tradição católica, no cânon usado pela Igreja Católica e outras igrejas. O cânon usado pelas igrejas protestantes tem 66 livros. Então, veja. Bíblia, a ambiguidade da palavra Bíblia pode nos ensinar algumas coisas interessantes sobre a Bíblia e sobre como fazer teologia bíblica, sobre como interpretar a Bíblia e como fazer teologia bíblica. Por que eu estou fazendo essa distinção entre interpretar e fazer teologia bíblica? De novo, vamos para as coisas básicas. No estudo da Bíblia, no estudo acadêmico da Bíblia, nós temos diferentes disciplinas. A gente tem a disciplina de introdução à Bíblia, que estuda a autoria, a data dos livros, a estrutura literária, gêneros literários, a relação de um livro bíblico com outro, etc. Nós temos as disciplinas de metodologias, exegética, hermenêutica, que são disciplinas que estudam as técnicas, os métodos, os princípios de interpretação da Bíblia. Nós temos as disciplinas de exegese, que são disciplinas que estudam livros da Bíblia específicos, ou pequenos trechos, perícopes. A palavra perícope, para quem não sabe, é sinônimo de parágrafo. Perícope é aquele texto pequeno que você lê para pregar, basicamente. Ou seja, perícope é um texto que tem começo, meio e fim. E na tradição da leitura bíblica nas igrejas e na academia, são pequenos trechos. Então você lê um pequeno parágrafo de um livro bíblico e usa para devocional, para sermão, etc. Então a exegese é o estudo, a interpretação da Bíblia a partir desses pequenos parágrafos, dessas perícopes. A teologia bíblica já é uma disciplina que estuda a Bíblia como um todo. Ela faz uma interpretação da totalidade da Bíblia. Então ela não está preocupada com o detalhe, que é o caso da exegese. Ela está preocupada com o todo, com os conceitos todos. E com essa diversidade de teologias que tem dentro dessa biblioteca. Então, essa ambiguidade da palavra em si, livro e biblioteca, já dá uma pista sobre como fazer teologia bíblica. A gente faz teologia bíblica a partir dessa dupla relação de unidade na diversidade. Entendeu? Quer dizer, a Bíblia é diversa, tem diferentes livros, diferentes épocas, diferentes autores, diferentes gêneros, mas
na teologia bíblica a gente busca uma certa unidade dos livros. Então, teologia bíblica nesse sentido é a valorização da diversidade do testemunho bíblico sobre o Deus único. Então, a unidade da Bíblia é a unidade de Deus. Só há um Deus de quem a Bíblia dá testemunho. Então, a unidade bíblica não é unidade temática. A gente vai ver, vimos isso nas aulas ao vivo, você viu isso nos textos, nas aulas conceituais. A unidade da Bíblia não é que todos os livros da Bíblia falam do mesmo jeito sobre os mesmos temas. A unidade da Bíblia é o mesmo Deus. Ora, nós aprendemos na Escritura que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. A própria unidade de Deus é plural. A unidade de Deus é uma unidade na diversidade. Então Deus é um só, mas Ele é um só numa tríplice forma de Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixo para o professor de Teologia Sistemática resolver as dificuldades conceituais para isso. O que interessa para nós é essa comparação, essa analogia. Analogia é uma palavra técnica, sinônimo de comparação. A triunidade, a unidade plural de Deus é análoga à unidade plural da Bíblia. Assim como Deus é um, mas tríplice na sua maneira de ser, a Bíblia é uma, mas múltipla nos seus diversos livros, gêneros, testemunhos, teologias, tradições, enfim. Na academia a gente dá vários nomes para os elementos que compõem essa diversidade. Então vejam, teologia bíblica estuda a Bíblia. A Bíblia é simultaneamente livro, biblioteca. Enquanto livro ela possui uma unidade, o Deus único. Enquanto biblioteca ela possui uma diversidade, são vários os testemunhos sobre o mesmo Deus. Se você quer um versículo da Bíblia, um trecho da Bíblia que fale mais ou menos isso que eu estou falando aqui, você pode consultar, por exemplo, o início da carta aos Hebreus. Hebreus 1, verso 1 começa assim: tendo Deus outrora falado aos pais de muitas maneiras pelos profetas, hoje em seu Filho nos falou. Percebe? Tendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, hoje nos falou em Jesus. E o que Deus nos falou em Jesus, no Novo Testamento, também é dito de muitas maneiras. Pelos evangelhos, pelas cartas, pelo Apocalipse, pelo livro de Atos e assim pelo conjunto dos livros que compõem o Novo Testamento. Espero que isso tenha ficado claro para você. Livro e biblioteca, unidade na diversidade. Vamos avançar. No Antigo Testamento, como é que se dá essa diversidade no Antigo Testamento? Aqui, informações que nem todo mundo na igreja sabe. Então, se você não conhecia, não fique chateado, porque são informações que não circulam tanto assim na igreja. Primeiro, o Antigo Testamento não possui apenas um cânon, uma forma canônica. O Antigo Testamento possui pelo menos duas formas canônicas. Eu digo pelo menos porque os estudos mostram que antigamente havia também diferentes formas textuais, mas não vamos entrar nessa complicação, vamos ficar na coisa mais simples. Nós temos dois cânones do Antigo Testamento. O primeiro é o cânone da Bíblia hebraica, ou seja, da Bíblia em hebraico e aramaico, que é o cânone que as igrejas protestantes usam nas suas Bíblias. Então, na Bíblia hebraica, esse cânon tem três partes. A Torá, que são os livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Os profetas, que são os livros de Josué, Juízes, Samuel e Reis. São chamados os profetas anteriores, porque eles vêm antes dos livros dos profetas posteriores. Então veja, o que nós chamamos de livros históricos no Antigo Testamento são profetas. Josué, Juízes, Samuel, os dois livros de Samuel, os dois livros de Reis. E os outros profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores.
Para não repetir todos os 12 nomes, eu já vou dizer, tira o livro de Daniel. Daniel, no cânon hebraico, não é parte da profecia. Tá? Daniel pertence à terceira seção do cânon da Bíblia hebraica, que os judeus chamam de escritos, que tem os livros que nós chamamos de poéticos, salmos, provérbios, cantares de Salomão, livros de poesia ou de sabedoria. Tem alguns livros históricos e narrativos, crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Ruth, e tem o livro de Daniel, que é um livro apocalíptico. Então, o cânon da Bíblia hebraica, ele tem 3 partes e está dividido em 24 livros, e não em 39, como nas Bíblias em português. Por quê? Porque os judeus juntavam, os 12 profetas menores eram um livro só. Samuel era um livro só, Reis, um livro só, Crônicas, um livro só. Por isso que tem menos livros na Bíblia hebraica do que na Bíblia em português, porque eles juntavam os livros de uma outra forma. Só o fato de você pegar 12 profetas serem um livro só, já tem 11 livros a menos. Mas existe um outro cânon da Bíblia dos judeus, que é o cânon grego, da tradução chamada Septuaginta, que foi feita segundo o primeiro século antes de Cristo. Esse é o cânon que a Igreja Católica usa para o seu Antigo Testamento. Por isso que tem alguns livros a mais que não estão na Bíblia hebraica. Então, esses livros a mais, que os católicos chamam de livros deuterocanônicos, deutero é segundo, do grego deuteros, 2 ou segundo, e que os protestantes chamam de apócrifos, por não pertencerem ao cânon da Bíblia hebraica. Então, no cânon da Septuaginta, a ordem dos livros é diferente da ordem dos livros do Antigo Testamento da Bíblia hebraica. A ordem dos livros na Bíblia, nas Bíblias em português, segue a Septuaginta. Então, olha que coisa interessante. Para alguns pode até ser confusa, mas é interessante. O cânon que a Bíblia, o Antigo Testamento, que os protestantes usam, é o cânon hebraico. Mas a ordem dos livros na tradução é a ordem da Septuaginta, do cânon grego. Tira os livros deuterocanônicos e ficam os 39 livros da ordem que estava na Septuaginta. Então, aí você já tem uma noção da diversidade, unidade na diversidade, especialmente da diversidade. 2 cânones, 2 formas de juntar os livros. Então, na Septuaginta você tem a Torá, são 5 livros do Pentateuco, depois você tem históricos, poéticos e proféticos. Então veja, são 2 maneiras diferentes de ler o Antigo Testamento. Se eu leio o Antigo Testamento na sequência do Gênesis até o Malaquias, eu tenho uma história, uma narrativa, uma sequência. Se eu leio na sequência da Bíblia hebraica, é totalmente diferente. Por quê? A Bíblia hebraica não vai terminar em Malaquias. Malaquias é um dos 12 profetas menores, está lá no meio do cânon. Ele vai terminar em livros poéticos. Então você tem uma outra história, você tem uma outra teologia do Antigo Testamento. Então, primeira indicação da diversidade no Antigo Testamento são os 2 cânones. E cada cânone oferece uma visão teológica, uma grande narrativa particular. Segunda característica dessa diversidade do Antigo Testamento é a diversidade interna, são as diferentes tendências teológicas ou diferentes gêneros literários. Aí há várias maneiras de você estudar essa tendência, essa diversidade interna. Mas vamos ver pelo menos uma delas. Você tem na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, grego ou hebraico, tanto faz, você tem a Torá. Para os judeus, a Torá é a parte mais importante do cânon. Vamos dizer assim, é o cânon dentro do cânon. É a Bíblia dentro da Bíblia. Mas a Torá, a própria Torá, o próprio Pentateuco, ele é plural internamente. Nós temos 2 ou 3 grandes visões teológicas em diálogo ali dentro. Você talvez esteja se perguntando, mas Júlio, não foi o Moisés que escreveu o Pentateuco? Não vamos entrar nessa discussão agora. Independentemente de quem escreveu o Pentateuco ou não, dentro do Pentateuco há uma diversidade teológica. Nós não temos muito tempo para entrar nessa questão, mas eu vou dar um exemplo. O dízimo.
as normas sobre o dízimo dentro do Pentateuco. Você tem normas sobre o dízimo em Deuteronômio, capítulo 14, você tem sobre o dízimo em Levítico e no livro do Êxodo. Então, por exemplo, se você pegar aí a sua Bíblia, procura lá, vai lá numa chave bíblica, ou se você usa a Bíblia já digital, põe lá dízimo. Tá? Você vai achar as leis do dízimo em Êxodo, em Levítico e Deuteronômio. E você vai perceber que no Deuteronômio a lei do dízimo é diferente da lei do dízimo em Levítico e Êxodo. Em que sentido? No Deuteronômio a lei do dízimo, primeiro, é uma lei dupla. Se você vai, Deuteronômio 14, 23 a 28, é a lei do dízimo. Essa lei é dupla. Começa falando do dízimo anual. Então, Deuteronômio 14, 23 diz: todo ano recolherás o dízimo de todo o fruto da tua terra, juntarás esse dízimo e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o teu nome, e lá comerás. Farás uma grande festa e comerás o dízimo, e acompanhará o dízimo com vinho e bebida forte, e reunirá nessa festa tu, teu filho, tua filha, teu servo, levita, que está convosco. Então o dízimo anualmente, na lei do Deuteronômio, leva para o templo que Deus escolheu e faz uma grande festa e todo mundo come. No Levítico e no Êxodo, o dízimo você dá para o sacerdote. No Deuteronômio não tem dízimo para o sacerdote. O levita ou o sacerdote, ele vai ficar com uma parte do dízimo só. Aquilo que pode comer na festa e o dízimo trienal. De novo, Deuteronômio 14, no verso 25 até o 28, vai falar do dízimo trienal. A cada 3 anos recolherás todos os teus dízimos e o levarás até a porta da tua cidade e ali o depositarás. E virá o órfão, a viúva, o levita, o estrangeiro que mora contigo, e dele comerão e se sustentarão. Um estudioso alemão chamado Frank Kreuzemann disse que o dízimo trienal foi o primeiro imposto social na história da humanidade. Não, você pega 10% de tudo que você produziu no campo, de vegetais, né, não de animais, toda a produção agrícola, você leva, põe na porta da cidade. Por que na porta da cidade? Porque no mundo antigo, a porta da cidade é onde se faziam os negócios, onde se faziam os tribunais, onde se reuniam os líderes para discutir os problemas da cidade. E é onde a porta da cidade não era só uma porta, era uma coisa complicada, com corredores para impedir a invasão de exércitos, né, com cavalos, etc. Então, a porta das cidades, além da porta, tinha depósitos, né? Porque quando uma cidade era atacada por um exército, tinha que levar comida e guardar lá dentro. Comida, água, para se defender, para ter o que comer e beber durante a guerra. Então, à porta das cidades havia a porta e depósitos. Então, o Deuteronômio diz que a cada 3 anos você pega o dízimo e ele é dado para sustentar o pobre. Não há essa lei nem Levítico, nem Êxodo. E quando você vai para o dízimo fora do Pentateuco, você tem Malaquias, por exemplo, que pega a mesma ideia do Levítico, o dízimo é para o sacerdote. Se você vai para Samuel, 1 Samuel 8, Samuel vai dizer que o dízimo é imposto para o rei. O rei vai cobrar o dízimo da sua colheita. Então percebe? Aí você já tem uma diversidade dentro do Pentateuco e na relação do Pentateuco, da Torá, com os livros proféticos e com os escritos. Só para dar um exemplo da diversidade de tendências teológicas no Pentateuco. Você pode fazer um outro exemplo, seguindo o material do livro da nossa disciplina, comparar Êxodo 3 com Êxodo 6. São 2 relatos análogos da vocação de Moisés. Basta aqui esse exemplo. Então, quando você lê o Pentateuco, você tem diversidade e unidade. Você tem uma unidade na diversidade. Você tem uma linha narrativa que vai da criação do mundo até a entrada, ou quase a entrada na Terra Prometida. Mas dentro dessa linha narrativa, então que você tem Deus, criou o mundo, criou Adão e Eva, os filhos pecam, depois a humanidade cresce, a humanidade peca, Deus seleciona uma família de Noé,
restaura essa família, restaura a criação, a humanidade começa a pecar tudo de novo, Deus escolhe uma única família, a família de Abraão, para abençoar todas as famílias da terra, e de Gênesis 12 até o final do Deuteronômio, a história é a história da família do Abraão, dos filhos, netos, bisnetos, etc., de Abraão. Tá? Segundo aspecto, nos textos proféticos, no cânon dos profetas na Bíblia hebraica, você tem livros históricos, para nós, né? Históricos entre aspas, Josué, Juízes, Samuel e Reis. Por que os judeus consideravam esses livros como proféticos? Porque eles não estavam contando a história do ponto de vista de um historiador, eles estavam contando a história do ponto de vista teológico. Né? O livro de Josué, ele para no meio do caminho, né? Ele começa a falar das guerras entre os judeus e as cidades-estado ali em Canaã, mas chega no capítulo 12 ele para. Ele diz, olha, conquistou isso aqui, ele tá, pá. E aí começa a falar do povo de Deus, da distribuição das terras, etc. O livro de Juízes começa retomando Josué 12. E vai de novo, volta para as guerras entre Israel, os israelitas e as cidades ali de Canaã. E quando você lê Juízes 1, junto com Josué 12, você vai ver que tem cidades que estão nas duas listas. A lista que Josué conquistou e a lista das cidades que Josué não conquistou. Tem aí diversidade, não unidade. É o mesmo povo, é o mesmo Deus orientando o povo, mas você tem lutas ali. Pois Samuel, tem as discussões, quem vai ser o rei? Então, o povo quer rei, mas Deus não quer. 1 Samuel 8. Deus permite que o povo tenha um rei, mas não é a vontade dele. Não é o que Deus quer. Deus quer ser o rei do seu povo, mas o povo quer um rei humano. Então Deus diz a Samuel, deixa ter. Agora ensina a lei do rei para eles, vê o que eles vão perder. E ali em Samuel a gente vai ter os debates. Quem tem o direito de ser o rei? Saul e os seus descendentes ou Davi e os seus descendentes? Livros de reis. Davi é rei, depois Salomão, vem Roboão, e o reino se divide. As tribos do norte se rebelam contra o neto de Davi. Então cria o reino de Israel, o reino de Judá. De novo, diversidade. Então você vai ter uma teologia do reino do norte, uma teologia do reino do sul. São teologias diferentes. Do reino do norte a gente ficou com poucos livros. Basicamente nós temos Oséias e Amós, principalmente o Oséias, porque Amós era um profeta do reino do sul, que pregou no reino do norte, mas o Oséias era do reino do norte. Vários autores fazem a hipótese de que o Deuteronômio foi muito influenciado teologicamente pelo livro de Oséias. Coisas mais complicadas você vai estudar lá para frente. Aqui só estou dando a dica de você perceber, tem uma profecia do reino do norte que é um pouquinho diferente da profecia do reino do sul. Então, de novo, só estou dando alguns exemplos aí dessa pluralidade interna do Antigo Testamento. Além dessa questão histórica, você tem profetas que se especializam em pregar sobre o juízo, condenação, destruição por causa do pecado de Israel, como Abacuque, por exemplo, o Amós, o reino do norte, Oséias, o reino que fala da destruição do reino do norte. Tem um ou outro pequeno texto de esperança. Você tem profetas que misturam as duas coisas, Isaías, Jeremias, eles mesclam pregações de juízo e pregações de libertação, de restauração. Ezequiel, que também faz essa mescla. E você tem livros proféticos mais especializados ou na restauração, Ageu, Zacarias, não estão tão preocupados com o juízo do povo, mas com o que fazer depois do exílio, depois do cativeiro e assim por diante. Então, exemplos aí da diversidade do Antigo Testamento. Na seção escritos do Antigo Testamento também há uma diversidade muito grande. Primeiro, uma diversidade de gêneros. Você tem livros, o livro litúrgico, que é o livro de Salmos, que é os hinos do culto israelita. Tem livros de sabedoria, Provérbios, Eclesiastes, Jó, Cantares de Salomão. Se você pegar os livros da Septuaginta, Eclesiástico e o Sabedoria de Siraque, são livros de sabedoria. Na forma literária, são poéticos. Na escrita, é na forma de poesia. Mas o conteúdo é diferente de Salmos. Salmos é poesia litúrgica. Hino para você cantar no culto.
livros sapienciais são poesia sapiencial. Poesia para você pensar, refletir, raciocinar, construir o discernimento crítico. Né? E nesses livros sapienciais você tem uma diversidade interna. Né? Cantares de Salomão é sobre o amor. Provérbios trata de uma infinidade de temas. Eclesiastes e Jó são livros bem críticos da própria sabedoria. Da sabedoria do Egito, da sabedoria da Mesopotâmia e da sabedoria da corte. Né? Quando você estudar esses livros, aí você vai perceber, especialmente o livro de Jó, por exemplo. O livro de Jó, ele critica um conceito da sabedoria egípcia e mesopotâmica, que alguns israelitas adotaram, que era a ideia de que existe uma ordem no mundo e que você pode entender essa ordem do mundo e viver de acordo com essa ordem. Em alguns provérbios do Antigo Testamento você tem essa ideia. Ela está lá implícita, né? Ela não está 100% presente ali, mas ela está ali. Então, olha, presta atenção na formiga, né? Vê como é que a formiga vive, vai viver com a formiga. Dá aqueles conselhos. Quando você for convidado pelo rei para um banquete, não vai sentar do lado do rei, senta longe. Porque aí ele chama você para sentar do lado dele, você vai ficar agraciado, você vai ficar honrado. Se você sentar perto do rei e ele mandar você para longe, você vai passar vergonha. Então, existe uma ordem das coisas. Jó e Eclesiastes vão dizer o seguinte: olha, existe uma ordem, mas nenhum ser humano conhece essa ordem. Só Deus conhece essa ordem. Então, Eclesiastes 3, por exemplo, tem tempo para tudo debaixo do sol. Nascer, para morrer, para viver. Tem tempo para colher, tem tempo para rir, tem tempo para chorar. Só que nós não sabemos qual é o tempo certo de cada coisa. Então, temos aí também uma diversidade. Temos os livros narrativos, crônicas, que conta de novo a história dos reis de Judá e Israel, mas numa perspectiva diferente do livro de reis. Crônicas não fala quase nada dos reis de Israel e amplia a discussão sobre Davi, Salomão, sobre o culto, uma série de elementos que não estão em reis, estão presentes em crônicas. Por quê? São diferentes maneiras de olhar para a teologia. Não é uma história histórica, é uma história teológica. Então você dá ênfases diferentes. Bem, vamos agora para a diversidade no Novo Testamento. Eu falei bastante aí do Antigo, vamos falar do Novo Testamento. Facilita um pouco porque só tem um cânon. Todas as igrejas cristãs têm o mesmo Novo Testamento. Mas o Novo Testamento tem 3 grandes blocos literários e teológicos. O primeiro bloco, em ordem cronológica, são das cartas ou da literatura paulina. Então, você tem ali as cartas Romanos, Coríntios, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Filemão, Timóteo 1 e 2 e Tito. São 13 cartas paulinas. Há muito tempo atrás se achava que Hebreus poderia ter sido escrito por Paulo, mas os testemunhos mais antigos não têm autor para Hebreus. Hebreus é uma carta anônima, então não faz parte da literatura paulina. A literatura paulina tem toda uma teologia peculiar, da experiência e da missão do apóstolo Paulo. O segundo grande bloco do Novo Testamento, por ordem cronológica, são os evangelhos sinóticos e o livro de Atos. O que são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. Por que são chamados de sinóticos? Porque tem o mesmo ponto de vista para falar sobre a vida de Jesus. Quando você compara Mateus, Marcos e Lucas com o evangelho de João, você vai ver diferenças não só na forma de contar a história, mas no tempo. Num dos blocos você tem 3 Páscoas, no outro uma só. Ou seja, num dos 2 tipos de evangelhos, conta os 3 anos finais da vida de Jesus, no outro você conta 1 ano só. Os evangelhos sinóticos, você tem narrativas, muitos episódios e poucas falas de Jesus. No evangelho de João você tem muita fala de Jesus e poucos acontecimentos. Você inverte a ordem. Muita fala, pouco acontecimento. Sinóticos, muito acontecimento, menos fala. Por isso, então, sinóticos.
Por que sinóticos e Atos? Porque Lucas e Atos formam um volume só. Quando você lê o livro de Atos, o Lucas continua no livro de Atos a narrativa que ele terminou no Evangelho. Ele faz o mesmo prólogo, escreve para o Teófilo. No livro de Atos diz, olha, Teófilo, conforme eu contei antes, no primeiro livro, agora eu vou falar da vida de Jesus na igreja. Tá? Então, os próprios evangelhos sinóticos, eles têm a mesma perspectiva, mas cada um é diferente do outro. Marcos é bem pequenininho, bem curtinho, quase não tem discurso de Jesus. Mateus é um pouco maior, bem maior que Marcos, e divide discursos de Jesus, Sermão do Monte, as parábolas, pureza, e o sermão escatológico. E Lucas, que é o maior dos três, e é mais parecido com Mateus do que com Marcos. Tem mais discursos do que Marcos. Só que o Sermão da Montanha em Mateus, em Lucas, está esparramado no livro. Tem um Sermão da Planície, que é uma parte do que tem no Sermão da Montanha, e textos que estão no Sermão da Montanha em Mateus, estão em diferentes lugares do Evangelho de Lucas. Então, diversidade aí. Né? Então, sinóticos e Atos, segundo bloco teológico literário do Novo Testamento. O terceiro grande bloco é da literatura joanina, em ordem cronológica. O Evangelho, as cartas e o Apocalipse foram os últimos livros do Novo Testamento a serem escritos. Já ou nos anos 90 ou até na virada, né, dos anos 90 para os anos 100. A gente não tem data exata, naquela época não existia escritório de direitos autorais para você fazer registro de data do livro, né? Quando o livro terminou de ser escrito, não tem lá aquela página de direitos autorais que a gente tem nos livros modernos, né? Que dizem que ano foi publicado, quem é que tem os direitos daquele livro. No mundo antigo não havia essa preocupação. Então a gente não sabe as datas exatas dos livros, né? Da maior parte deles, pelo menos. Agora, quando você lê textos paulinos, sinóticos e Atos, textos joaninos, você percebe diferenças. E, finalmente, nós temos um bloco diversificado no Novo Testamento, que né, nas introduções ao Novo Testamento são chamados de epístolas gerais. As cartas de Pedro, Tiago, Judas e Hebreus, que são de autores diferentes, né? Não são nem de Paulo, nem de João, e nem são do gênero evangelhos. As cartas de Pedro, escritas por Pedro, cartas de Paulo, de Tiago, escrita por Tiago, carta de Judas, escrita por Judas, e Hebreus, que a gente não sabe quem foi o autor. Essas cartas são muito diversificadas entre si na linguagem, na teologia, nas discussões. Então, também no Novo Testamento nós vamos encontrar essa diversidade. Eu estou aqui enfatizando bastante a diversidade, mais para frente eu vou voltar para a unidade. Ainda sobre o Novo Testamento, uma outra razão da pluralidade, da diversidade do Novo Testamento é que, além desses diferentes autores e gêneros, o Novo Testamento é construído num mundo em que você tem o que eu chamo, o que alguns autores chamam de diferentes universos discursivos. Ou seja, você tem o mundo judaico, a cultura judaica. Né? O universo discursivo é mais ou menos sinônimo de cultura. Ou seja, você tem todas as ideias, discussões, conceitos, livros, falas, estruturas políticas, religiosas, etc., do mundo judaico. Que o Novo Testamento dialoga com esse mundo. O Novo Testamento é um livro escrito por judeus. Dentro de uma igreja que nasce dentro do judaísmo. Os gentios que vão entrar na igreja, eles não entram achando que eles são melhores que os judeus e que estão entrando no cristianismo. Eles nem sabiam que estavam entrando no cristianismo. Para eles estão se tornando judeus que acreditam que Jesus é o Messias. Um tipo diferente de judeu. Um judeu que não leva tanto a sério as regras de pureza, de separação entre o judeu e o gentio, a circuncisão, a alimentação e a lei de Moisés. Então, o cristianismo nascente é uma forma de judaísmo. O cristianismo vai sair institucionalmente do judaísmo porque foi expulso pelas lideranças políticas e religiosas de Israel. O cristianismo não se torna
uma religião autônoma porque quer. Os primeiros cristãos, eles eram judeus, nós somos judeus, não estão mudando de religião. Mas nós lemos a nossa fé, a nossa tradição, a nossa Bíblia de um jeito diferente dos outros judeus, dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, as grandes lideranças religiosas dos judeus na época de Jesus, de Paulo, de João. O outro universo discursivo com quem os autores do Novo Testamento têm de dialogar é o universo do mundo greco-romano. São as filosofias e religiões da Grécia, de Roma e de todos os países que são parte do Império Romano. Então, quando Paulo, por exemplo, fala que na cruz Deus estava reconciliando o mundo consigo e fazendo a paz, esse fazer a paz através da cruz é um debate com a ideia romana de fazer a paz através da guerra. Os romanos, os conquistadores romanos, diziam que quando eles invadiam um país, dominavam aquele país, conquistavam aquele país e colocavam debaixo do poder de Roma, eles estavam levando aquele país à paz romana. Então, a paz garantida pela guerra, a paz garantida pelo exército. A paz que era paz para o romano, mas porque foi conquistado era dor, luta e luto. Quando João, no Evangelho de João, tem um texto que diz, Jesus disse, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, a minha paz vos dou, ele está se referindo a isso. Que mundo é esse? É o Império Romano. O Império Romano dá a paz através da guerra. Pode se referir também ao mundo discursivo judaico. Como é que a religião oficial dos fariseus, dos saduceus, dava paz? Por cumprir a lei. Você quer ter paz com Deus? Obedeça todos os mandamentos. Siga todas as regras de pureza, de impureza. Faça os sacrifícios, participe das festas. Jesus está dizendo, olha, a minha paz eu vos dou como graça. Eu não tem que seguir regra. Acredite em mim. Você tem que dar fruto como eu. Você é um ramo que está na videira, você tem que produzir fruto. Mas você não tem que obedecer leis. Então, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo é uma analogia para o mundo judaico, para o mundo romano, para o mundo grego. Então, o Novo Testamento é diverso, por quê? Porque os livros do Novo Testamento, por um lado, tem que debater com o judaísmo, por outro lado, tem que debater com as filosofias, as políticas, as religiões do mundo greco-romano. Por sua vez, o próprio Novo Testamento começa um novo universo discursivo. Não, você tem Paulo, você tem Pedro, você tem Tiago, você tem várias lideranças, Barnabé, os Apolo, enfim, tem um monte de gente, Tiago, que lidera a igreja. E cada um faz o seu trabalho, cada um faz a sua parte. E nenhum deles acha que, imagino, que é melhor que o outro. Tiveram algumas brigas, algumas discussões, mas essas discussões foram resolvidas pelo diálogo. Capítulo 15 de Atos fala de uma reunião, de um sínodo, de apóstolos, de lideranças de igrejas, de missionários, que foram discutir o problema da relação entre o judeu e o gentio na igreja. O que a gente pode pedir para o gentio? O gentio tem que guardar a lei para fazer parte da comunidade dos seguidores de Jesus como Messias? Alguns achavam que sim, outros que não. A conclusão que eles chegaram é, não, os gentios não precisam se tornar judeus para seguir Jesus. Mas dão alguns conselhos, devem evitar certas coisas para não escandalizar a parte de judeus que está na comunidade. Obviamente, eles estão dizendo para os judeus, vocês têm de aceitar o gentio. Aceita o gentio como gentio, do jeito que ele é. Parte da discussão de Atos 15 teologicamente falando, baseada num conceito que até hoje as igrejas cristãs usam. Para você chegar até Deus, você vai do jeito que você está. Você não precisa mudar de cor de pele, de nacionalidade, de idioma, para se converter. Tem um hino famoso, antigo, acho que já nem se canta muito mais
nas igrejas, né? Mas a letra diz, eu venho como estou. Aí você chega para Deus do jeito que você é e Deus muda você, Deus transforma a sua vida. Mas Ele não muda você, se você era homem vai virar mulher, se você era brasileiro vai virar japonês, se você era branco vai virar negro. Ele muda os seus valores, o seu comportamento, a sua maneira de ver a vida. Então o universo discursivo do Novo Testamento ele está sendo criado ali. E dentro desse universo você tem que... Como é que convive judeu e gentio? O judeu pensa de um jeito, o gentio do outro. Como é que vamos juntar essas duas formas de pensar na mesma comunidade? Então, quando nós lemos as cartas de Paulo ou as cartas de João, a gente percebe que as comunidades cristãs primitivas tinham conflitos, né? Algumas eram até exageradas, né? A igreja de Corinto era briguenta, até não poder mais, né? Tinha divisões, tinha partido, tinha grupo. Você pensa que era uma igreja de milhares de membros, era uma igreja de umas 100 pessoas, olhe lá, 100, 120 pessoas. As igrejas antigas eram bem pequenas, né? Algumas famílias só, né? E tinha confusão, né? Tem a turma do Paulo, do Apolo, do Pedro, a turma de Jesus. O Paulo escreve e diz, parem com isso. Vocês vão dividir Cristo, o Messias Jesus é um só. Não, seja você do jeito que você for, você é igual ao seu irmão, você é igual à sua irmã. As diferenças não podem matar a unidade. A carta aos Filipenses, Paulo exorta, né? Tenham todos o mesmo sentimento que houve em Jesus, que não considerou como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Então na igreja ninguém é mais importante que ninguém. Todos têm o mesmo valor. Ninguém pode se achar melhor que os outros. Eu sou o bom, né? Eu sou a chefa desse negócio aqui. Não, faça como Jesus. Jesus é Deus, é extremamente importante, mas diz, olha, para salvar eu prefiro virar escravo. O exemplo do apóstolo Paulo, né? Eu fiz-me tudo para com todos para salvar alguns. Na igreja eu prefiro ser o último do que o primeiro. Então, percebe? Unidade na diversidade. A diversidade é extremamente importante. Até hoje as igrejas são caracterizadas por diversidade. Diversidade de doutrinas, de denominações, de formas de culto, de formas de organização. Agora, a gente deve respeitar a diversidade, mas ao mesmo tempo buscar a unidade. Não uniformidade, mas unidade. Unidade no testemunho. Nós todos damos testemunho do mesmo Deus. Essa é a unidade. Do mesmo Messias Jesus. Então, as nossas diferenças não podem impedir que as pessoas conheçam a Deus como o único Deus. Conheçam a Jesus como o único Salvador. Bom, voltando aqui para a teologia bíblica, para o nosso caso, que é a Bíblia. Um outro aspecto da diversidade são as relações entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Um tema que eu já tratei no livro, nas aulas, eu tratei numa das aulas ao vivo, mas vamos retomar aqui. O Novo Testamento e o Antigo Testamento juntos formam a Bíblia. A gente não pode dizer que um é melhor do que o outro é melhor que um. Claro que nós cristãos temos mais facilidade em ler o Novo do que o Antigo Testamento. É claro que existem textos do Antigo Testamento que a gente acha meio estranhos, né? Genealogias, regras sobre como fazer sacrifícios, regras sobre pureza e impureza das pessoas, algumas histórias esquisitas, né? Você pode achar esquisito, mas é a palavra de Deus. Vale tanto quanto o que você acha legal, quanto o que você acha edificante. Toda a Bíblia edifica, mesmo os textos que você não considera muito bonitos ou valiosos ou importantes. Então, o Antigo Testamento é a fonte teológica do Novo. E o Novo é a fonte messiânica, cristológica do Antigo. À luz de Cristo, nós lemos o Antigo Testamento de um modo diferente que os judeus. Mas nós continuamos considerando o Antigo Testamento como Bíblia, como uma fonte indispensável de verdade. A palavra de Deus para nós como igreja. Bom, até aqui eu trabalhei com vocês a diversidade.
Tá? Temos no Antigo Testamento 2 cânones, vários blocos literários. No Novo Testamento é um cânon só, mas tem vários blocos teológicos, literários. São 2 testamentos, então são relações complexas entre esses testamentos. Um é a fonte do outro, mas o outro dá um novo significado, o novo dá um novo significado ao antigo. Tem partes do novo que se eu não ler o antigo eu não entendo. Tem partes do antigo que se eu não ler a partir do novo, eu não vou fazer teologia cristã, eu vou fazer teologia judaica. Tá? Então tem essa diversidade constitutiva da Bíblia, da Escritura, biblioteca. Mas vamos agora focar na unidade. Eu já disse no comecinho da nossa conversa aqui, a unidade da Bíblia é a unidade do Deus da Bíblia. Há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Há um só Deus que criou o mundo, que escolheu Israel, que enviou a Cristo, escolheu a igreja e escolhe a humanidade. Há um só Deus que criou o mundo e fará no fim dos tempos uma nova criação. Então, esse é um tópico que a gente não pode abrir mão. É o mesmo Deus no Gênesis até o Apocalipse. Os testemunhos são diversos, mas Deus é o mesmo. Às vezes um testemunho enfatiza uma característica de Deus que não é enfatizada por outro texto. Mas é o mesmo Deus. Então, cabe ao estudante, ao estudioso, à estudiosa de teologia bíblica, dar um jeito de fazer essa diversidade dialogar internamente. Não só o mesmo Deus, mas é o mesmo plano de Deus para a humanidade. É a mesma salvação para todos. É a mesma salvação integral, ela inclui corpo e espírito. A salvação não é só salvação, entre aspas, da alma, é salvação integral da pessoa. Implica na ressurreição do corpo, implica na vida terrena, na dimensão política, econômica, religiosa, cultural, profissional. Tudo que faz parte da vida humana está debaixo da soberania, da fidelidade, da graça, do amor de Deus. Nenhuma área da vida está fora da vontade de Deus. Essa é a unidade de Deus, unidade do plano de Deus. E a unidade de uma grande narrativa. E aí a gente vai terminar aqui a nossa conversa. A Bíblia tem, na sua forma canônica que nós usamos hoje, do Gênesis até o Apocalipse, ela conta uma grande história. A história de um Deus que cria o mundo, que cria a humanidade, que ama essa humanidade, quer que essa humanidade abençoe o mundo que ele criou, mas uma humanidade que se rebelou contra ele, que se tornou infiel, mas Deus permanece fiel. Então, desde antes da fundação do mundo até o fim dos tempos, Deus permanece fiel. Se nós não somos fiéis, Deus é fiel. Então, do Gênesis ao Apocalipse, nós temos a grande narrativa da fidelidade de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus. E a grande narrativa do povo que Deus escolhe para abençoar todos os povos. A eleição não é um privilégio, a eleição é uma responsabilidade. Eleição, predestinação, são conceitos que geram uma responsabilidade. Deus nos escolheu para abençoar. Fala desde Abraão, Deus escolheu Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus escolhe a igreja para fazer discípulos de todas as nações. O povo que Deus escolhe para ser parceiro dele na salvação de toda a humanidade e de toda a criação. Não é para a gente ficar feliz da vida, estou salvo, os outros que vão para o inferno do jeito que quiserem. Não, para a gente ficar feliz, estou salvo. E para a gente assumir a responsabilidade, sou parceiro de Deus, para fazer a vontade de Deus no mundo, para que outras pessoas e toda a criação também encontrem a salvação. Essa é a unidade da teologia bíblica, essa é a unidade da Escritura. Gente, obrigado pela atenção, obrigado pela participação nessa disciplina, obrigado por estudar aqui no Unicesumar e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Um abraço para vocês, Deus abençoe a todos. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.